Olá, tem tantas perguntas que eu vejo que existem tantas dúvidas em relação à alergia. Eu queria poder ter um pouquinho mais de tempo para fazer isso, que é discutir e colocar algumas informações sobre essa área que é a alergia, que é uma área tão desafiadora. Mas também tão interessante de entender, porque quando a gente entende, a gente acalma, a gente consegue escolher melhores caminhos para caminhando com essas doenças que são as doenças alérgicas, que algumas saram, outras não saram. Em relação a sarar, não sarar, essa é uma das perguntas mais comuns que a gente ouve no consultório, no dia a dia, e que também eu tenho recebido bastante dúvida e que faz tempo que eu estou para tentar fazer um post sobre isso, que é: alergia alimentar ou alergia tem cura? Alergia de forma geral tem cura? Nós médicos poucas vezes nós usamos a palavra cura, porque cura pode ter vários significados. Dependendo do tipo de doença, dependendo da gravidade, dependendo até da expectativa dos objetivos que a pessoa tem em relação à evolução da sua doença, pode ter vários significados. Cura é um termo muito abrangente e muito difícil de definir o que é cura. Então, em relação à alergia, qual é o termo que nós usamos? Nós usamos o termo tolerância, tolerância imunológica com tolerância clínica, que significa, como que a gente poderia definir tolerância imunológica? É um estado em que o sistema imune ele consegue tolerar, aceitar a presença, é possível reintroduzir o alimento na dieta da pessoa sem que ela tenha sintoma, e mesmo que ela consuma ou não consuma esse alimento, essa alergia não vai voltar mais. Então, quando se pergunta, alergia alimentar pode ter cura? Se o significado for esse, significa poder voltar a comer o alimento sem se preocupar com que nunca mais volte a ter sintoma, sim. Sintoma de alergia relacionado com esse alimento, sim, alergia alimentar pode ter cura, e esse significado, que é tolerar o alimento sem ter reação, independente do contato com o alimento, nós chamamos de tolerância imunológica, com tolerância clínica. Agora, existem vários tipos de tolerância. A tolerância que é adquirida espontaneamente e a tolerância que nós podemos buscar através de um tratamento. E essa tolerância, ela pode ser um pouquinho diferente. Para entender o que é tolerância e para tirar a dúvida se tolerância, para entender se a alergia pode sarar, não pode sarar, se nós podemos ter essa expectativa de que isso aconteça, que essa cura venha, é importante entender o que é alergia. E o que é alergia? Alergia, muitas vezes as pessoas acham que é ter o exame positivo, ter o teste positivo, e nós já falamos num outro vídeo que alergia não significa ter teste positivo. Alergia é um estado de desregulação imunológica, onde ou células ou anticorpos começam a reagir contra e combater uma proteína alimentar, como se essa proteína fosse um inimigo. Como se fossem soldadinhos, eu chamo de soldadinhos rebeldes. Existem lá esses soldadinhos rebeldes e que reagem contra essa proteína alimentar. Mas soldadinhos rebeldes, se a gente for extrapolar para a nossa vida, existem vários soldados rebeldes e não necessariamente isso causa um problema. Na verdade, o problema maior da alergia não é ter esses soldadinhos rebeldes, é o que falta, que é não ter quem controle esses soldadinhos. Que existe uma população específica que chamadas Tregs ou células reguladoras, que são como se fossem comandantes. Elas serviriam para comandar todo o sistema imune. Elas têm uma posição numa hierarquia do sistema imune superior a esses soldadinhos que estão reagindo, que estão desregulados na alergia. As pessoas que são alérgicas, hoje já foi comprovado e estudado que elas têm uma diminuição dessa população de células reguladoras. Na criança, à medida que o sistema imune vai amadurecendo, quando ele identifica essa falha, ele começa a ativar e recrutar e aperfeiçoar essas células reguladoras. E é por isso que grande parte das crianças alérgicas a leite, ovo, trigo, soja, com o passar do tempo, vão recrutando essa população vai crescendo e a criança desenvolve tolerância. E nós dizemos então que ela está curada. Essa tolerância é um processo, ela é gradual, ela não acontece assim num passe de mágica que a criança dorme e acorda sem alergia. E esse processo demora um tempo. E esse tempo que demora para a aquisição de tolerância,
ou cura, ele vai variar dependendo do tipo de alergia. Tem alergias que a tolerância acontece bem rapidinho, tem outras que demoram mais. E a única forma de se saber se a criança adquiriu ou não tolerância é através de um procedimento médico que envolve risco de reação, porque não tem nenhum método, nenhum exame para saber se esse dia, hoje a criança está tolerante. Existe uma série de avaliações que são feitas de forma individualizada, caso a caso, e que o médico toma a decisão. Olha, esse momento eu acredito que já dá para avaliar se essa criança está tolerante, se ela já sarou da alergia. E vai submeter a um teste de provocação oral que tem que ser feito com supervisão médica em ambiente adequado para tratamento de uma reação alérgica, caso ela aconteça. Existem algumas situações em que a supervisão médica para a introdução do alimento, às vezes ela não é necessária, mas isso tem que ser feito de forma muito particular e somente o médico pode tomar essa decisão. Tá? Ninguém deve se arriscar a fazer a introdução alimentar em casa sem essa avaliação individualizada. E também não precisa ter medo de que esse contato com o alimento pode ativar o sistema imune e atrasar a cura. Isso já foi estudado, reestudado com vários alimentos, e o contato com o alimento não atrasa a cura. Então, o teste de provocação oral é um método no mundo inteiro e é o único método confiável para atestar o estado de tolerância. E ele é indicado no momento adequado, de forma individualizada, e varia de acordo com o tipo de alergia. Quando faz o teste de provocação, fez a introdução do alimento. No dia seguinte, já dá para saber se a criança sarou? Depende do tipo de alergia também. Se for uma alergia do tipo IgE mediado, e que os anticorpos IgE, eles dão reações imediatas, na hora, até 2 horas depois no máximo. Então, se foi feito um teste de provocação por uma alergia IgE mediada e não teve sintoma nenhum, a criança é dita como tolerante, ela sarou da alergia. Por outro lado, existem outras alergias não IgE-mediadas e as alergias mistas, como a esofagite eosinofílica, a dermatite atópica, em que os sintomas eles podem demorar para aparecer depois da introdução do alimento. Quanto tempo? Depende do tipo. Nas colites, proctocolites, são alguns dias. Já nessas alergias mistas e algumas formas não IgE-mediadas, pode demorar semanas. Então, você pode, em geral, a gente aguarda de 1 mês, pelo menos 1 mês, mas às vezes até 2 meses, para nós estarmos seguros de que realmente não vai haver retorno dos sintomas e podemos atestar que a criança está tolerante. Então, para a maior parte das alergias, esse processo de aquisição de tolerância, ele acontece de forma natural, espontânea, e ele vai acontecer principalmente para esses alimentos: leite, ovo, trigo, soja. Para outros alimentos como camarão, peixe, amendoim, castanhas, alguns casos podem até desenvolver tolerância. Existem métodos hoje moleculares para qual tipo de proteína que reage, que pode até dar informação para o médico para ajudar a saber se mesmo essas alergias que mais raramente desenvolvem tolerância, se o paciente também poderia desenvolver tolerância para esses alimentos mais persistentes. E uma coisa muito importante é que as crianças que têm esses soldadinhos rebeldes reagiram contra o alimento, na verdade elas têm uma predisposição genética delas para produzir soldadinhos que podem reagir contra várias coisas, inclusive contra fatores ambientais, contra proteínas que estão no ambiente. Então, uma vez que a alergia sarou. Aquela confusão de janela imunológica para desenvolvimento de tolerância, para alergia que já sarou, isso não existe. Sarou, acabou. Não vai voltar mais na alergia que sarou espontaneamente. O que pode acontecer? Essa criança, essa pessoa que tem os soldadinhos, que tem uma predisposição para produzir soldados que reagem, células ou anticorpos que reagem contra proteínas inofensivas, elas podem, ao longo da vida, evoluírem num curso que é chamado de marcha atópica, em que várias outras manifestações de alergia, como rinite, asma, então sintomas respiratórios, sintomas cutâneos, dermatites, coceiras e até mesmo esofagite eosinofílica, podem surgir depois que o paciente sarou da alergia alimentar. E não necessariamente esse sintoma que está surgindo é relacionado com aquele alimento que foi reintroduzido ou com outro alimento eventualmente. Então, muita calma. Se surgir qualquer sintoma de alergia, volta, marca a consulta com o seu médico novamente, conversa com ele, faz uma avaliação individualizada. Não se desespere. E a tolerância que acontece durante os tratamentos ativos, que hoje existem alguns tratamentos indicados para alguns tipos de alergia IgE mediada, que são os protocolos Beckett e os protocolos de dessensibilização. Essa forma de tolerância induzida é uma forma que já vem sendo estudada no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, e já existe comprovação de que alguns casos podem desenvolver tolerância verdadeira, ou seja, sararem.
adquirirem a habilidade de tolerar o alimento e mesmo na ausência do contato, essa alergia não voltar. Mas nem todos é possível levar a esse estado de tolerância plena. Muitos pacientes, o que se mostra é que leva-se eles a um estado de tolerância clínica, não necessariamente imunológica plena, em que a pessoa consome sem ter reação, mas quando para de ter contato, o sintoma pode voltar. Como não é possível um exame ainda para diferenciar quem está em cada grupo, para a tolerância que foi induzida, né, ou para os pacientes que fizeram tratamento ativo, o que é recomendado hoje é que se mantenha o consumo contínuo, porque existe o risco nesses casos, nessa situação, dos sintomas voltarem caso não tenha esse contato. Então, espero que essa informação tenha ajudado e vou tentar achar um tempinho para trazer mais algumas informações sobre outros temas. Beijo!